House of the Dragon, o Gêmeo da Coroa. Segunda temporada. Episódio 2, Linhas de Sangue. Abertura. A pequena coroa de prata de Jaehaerys, agora limpa, repousa sobre um veludo negro. Uma única gota de cera vermelha cai sobre ela, solidificando-se como sangue. A narração é de Larys Pé de Cabra, sua voz um sussurro calculista e íntimo. Narrador, Larys. O caos não é um poço sem fundo. É uma escada. E enquanto os outros tropeçam na escuridão, um pé firme pode encontrar cada degrau. Cartas de título. Porto Real, no rescaldo. O ar na Fortaleza Vermelha estava denso com horror e paranoia. O pequeno conselho se reuniu em clima de pânico. Aegon II, com os olhos injetados de sangue e raiva, batia aos punhos na mesa. Foi ela. Foi Rhaenyra. E seu irmão demônio. Eles mataram meu filho. Meu herdeiro. Eu vou queimar Pedra do Dragão até restar cinzas. Lord Jasperfield, o justiceiro, tentou acalmar os ânimos. Vossa Graça, a lógica, o crime foi cometido dentro de nossas próprias paredes. Foi visceral, pessoal. Pode ter sido um ato de vingança desgovernada, talvez nem mesmo ordenado por... Silêncio. Rugiu Aegon. Você me chama de tolo? É claro que foi ordenado. Sangue por sangue. Eles pagarão com o sangue de todos os seus bastardos. Otto Hightover, pálido mas composto, viu uma oportunidade na tragédia. A vingança virá, Vossa Graça. Mas primeiro, devemos garantir que o reino veja de onde veio o golpe. Um cortejo fúnebre público. Que o povo chore por seu pequeno príncipe. Que vejam a rainha e a princesa mãe em luto. E que ouçam de quem foi a mão que ordenou essa atrocidade. Aegon concordou relutantemente, ansioso por qualquer ação. O cortejo foi um espetáculo de dor coreografada. O pequeno corpo de Jaehaerys foi carregado pelas ruas de Porto Real em um esquife aberto. Alicente, de preto e verde, caminhava com um rosto de mármore, segurando a mão de Elaena, que parecia vazia, seus olhos fixos em um mundo distante que só ela podia ver. A multidão, chocada e comovida, murmurava palavras de apoio. Foi quando um arauto, pago por Larys, ergueu a voz. Chorem pelo príncipe Jaehaerys, assassinado pela maldade de Rhaenyra, a cruel, e seu irmão gêmeo, Rhaegar, o demônio de Pedra do Dragão. O nome pegou, ecoando pela multidão em sussurros de repulsa. Rhaenyra, a cruel, Rhaegar, o demônio, a mancha na reputação deles estava sendo pintada publicamente. Enquanto isso, a investigação prosseguia. O guarda da patrulha da cidade, Laurent, agora apelidado de Sangue pelos outros guardas por sua brutalidade conhecida, foi capturado tentando fugir da cidade. Levado diante de Larys Strong, ele quebrou facilmente sob a ameaça de tortura lenta. Foi o príncipe Daemon. Ele confessou, suando. Ele nos pagou. Eu e o caçador de ratos, Gat, ele nos chamava de Queijó, Daemon queria Aemond. Não o encontramos, então pegamos o menino. Aegon, invadindo a sala da interrogatório, não conseguiu conter-se. Ele arrancou uma adaga de um guarda e atacou o Sangue, esfaqueando-o repetidamente em um frenesi até que o homem ficou em silêncio. A fúria impotente do rei foi satisfeita, mas a pista do cúmplice viva se foi. Em Pedra do Dragão, a notícia do assassinato chegou como um choque. Rhaegar e Rhaenyra estavam atordoados. Uma criança, Rhaenyra sussurrou, a raiva por Luke mesclando-se com uma nova e horrível compreensão. Quem faria isso? Rhaegar olhou para Daemon, que observava a reação deles com um rosto impenetrável. Aemond estava ausente de Porto Real na noite do assassinato, disse Rhaegar, sua voz fria. O alvo era claramente a linha de sucessão verde. Quem aqui tem a frieza e o ódio para ordenar tal ato se o verdadeiro alvo não estava presente? O silêncio de Daemon foi mais eloquente que qualquer negação. Rhaenyra olhou para ele, e pela primeira vez, viu não seu protetor feroz, mas uma sombra incontrolável. Você fez isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Eu dei ordens para matar um assassino, Daemon finalmente respondeu, sua voz baixa. O que homens estúpidos fazem com essas ordens, isso está nas mãos dos deuses. Foi o suficiente para Rhaegar. Você agiu sem minha autorização.
Você nos tornou monstros aos olhos do reino. Rhaegar, o demônio. É isso que sou agora, por sua causa. A desconfiança entre os irmãos e o marido era agora um abismo. Daemon, sentindo-se encurralado e desprezado, anunciou sua partida. Arranhal. É uma posição estratégica. E os senhores do rio precisam ser lembrados de onde está seu verdadeiro leal. Era um exílio autoimposto, mas também uma movimentação estratégica. Rhaenyra, com um coração pesado, concedeu-lhe permissão. Ela também libertou Mysaria. Você cumpriu sua parte. A cidade sabe de sua parte nisso. Fique longe de mim. Em Porto Real, Aemond retornou a uma capital em luto. Consumido por culpa, por não estar lá para proteger seu sobrinho, por ter sido catalisador de tudo, ele afundou sua angústia em um bordel, tentando afogar a visão de Lucerys queimando em outra coisa qualquer. Criston Cole, agora atormentado pelo segredo descoberto por Elaena e pela falha em proteger o príncipe, estava determinado a provar sua lealdade de forma inquestionável. Ele chamou Sir Erryk Cargill. Seu irmão traiu o rei. Roubou a coroa. Sua lealdade é suspeita. Prove que você não é como ele. Uma missão: vá à Pedra do Dragão. Infiltre-se. E mate Rhaegar, o usurpador. Traga a cabeça do demônio ao seu verdadeiro rei. Rick, dividido entre o dever e o amor pelo irmão gêmeo, aceitou. A honra da casa Cargill estava em jogo. Em Pedra do Dragão, a segurança estava tensa. Mysaria, prestes a partir, viu um homem com o rosto de Rick Cargill desembarcar. Mas ela viu a maneira como ele andava, a hesitação em seus olhos. Rick, ela percebeu. Ela tentou alertar um guarda, mas foi ignorada, uma estrangeira desacreditada. Rick, fingindo ser seu irmão leal, conseguiu acesso aos aposentos internos. Ele encontrou Rhaegar estudando mapas de guerra. Quando se viram sozinhos, Rick sacou sua adaga. Pelo rei verdadeiro, ele sussurrou, atacando. Rhaegar, pego de surpresa, conseguiu desviar do golpe fatal, mas a luta foi desesperada. Foi quando o verdadeiro Erryk rompeu na sala, atraído pelo barulho. A visão de seu irmão atacando seu rei partiu seu coração. Rick, não. Os gêmeos voltaram. Não foi um duelo de cavaleiros, mas um combate brutal e pessoal, cheio de dor e acusações silenciosas. Eles se conheciam muito bem, cada golpe era bloqueado, cada movimento previsto. Até que Erryk, com um grito de angústia, encontrou uma abertura e levou sua espada através da armadura de seu irmão. Rick caiu, olhando para Erryk com uma mistura de surpresa e tristeza. Irmão, ele ofegou. Erryk caiu de joelhos ao lado dele, soluçando. Ele havia salvado seu rei, mas matado sua outra metade. Quando os guardas chegaram, encontraram Erryk segurando o corpo de Erryk. Ele olhou para Rhaegar, depois para a espada ensanguentada em sua mão. Sem uma palavra, ele virou a lâmina e a enterrou em seu próprio ventre, caindo sobre o irmão. Rhaegar ficou parado, manchado com o sangue de dois homens que eram um só, a tragédia da guerra personificada em um único ato fratricida. Em Porto Real, a fúria de Aegon não tinha fim. Ele ordenou que todos os caçadores de ratos da cidade fossem presos e enforcados publicamente, incluindo o infeliz Gart Queijo, que foi encontrado escondido. Os corpos balançaram nos portões da cidade. Otto ficou horrorizado. Vossa Graça. Isso é tirania. Esses homens são os que mantêm a peste afastada. Você alimentará uma revolta. Eu sou o rei. Aegon gritou, seu rosto distorcido. Eles esconderam o assassino do meu filho. Eles são todos cúmplices. E você sempre me trata como uma criança. Você está demitido, avô. Sir Criston Cole é minha nova mão do rei. Um homem de ação, não de palavras cautelosas. Otto ficou sem palavras, destituído. Aegon havia escapado de seu controle. Naquela noite, nos aposentos agora vazios de Otto, Alicente confrontou Criston. A raiva por ele ter se tornado mão, por ter falhado, por ter arruinado tudo, explodiu. Ela deu um tapa nele com toda a força. Olhe para o que você fez. Olhe para o que nos tornamos.
Criston, cuja honra estava tão morta quanto a criança no esquife, agarrou seus braços. A raiva dele era igual, mas de um tipo diferente. Em vez de se separarem, o ódio e a culpa compartilhada colidiram em uma paixão doentia e desesperada. Eles se beijaram com fúria, um ato de destruição mútua, o refúgio venenoso no meio do caos que ajudaram a criar. Enquanto isso, nos corredores, Elaina cantarolava uma canção de ninar para sua filha, sobre um rato no tapete, bebendo leite de dragão, e a rainha, com seus olhos verdes de pedra, seu mundo tinha encolhido para um quarto e uma canção, enquanto o reino desmoronava ao seu redor. Fim do episódio 2, temporada 2. Nota: as linhas estão irrevogavelmente borradas. Rhaegar é marcado como um demônio e perde um de seus poucos guardas verdadeiramente leais de forma horrível. Daemon parte, uma faca solta. Aegon se torna um tirante imprevisível, com Criston como sua sombra sinistra. Alicent afunda mais fundo na aliança que a destrói. E o preço da vingança é pago em sangue inocente e sanidade perdida. A dança já não tem heróis, apenas vítimas e carrascos.